O Mistério das Mortes de Burari. O documentário é um documentário em 3 capítulos e traz esse episódio, na verdade, que aconteceu na Índia no ano de 2018. E ele acabou chamando muita atenção. Imediatamente quando aconteceu, ele acabou chamando muita atenção da população, dos moradores da Índia, da televisão. Rapidamente ele foi noticiado porque ele envolve um crime que aconteceu com uma família de 11 pessoas. Mas antes de continuar essa história, que eu tenho certeza que você vai se surpreender, que ela tem um final assim, um desfecho incrível, não se esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, já aperta o botãozinho, se inscreva e vamos pro vídeo. Já de início também eu vou pedir desculpa porque com certeza eu vou falar os nomes errados, tá? Então, me desculpem. O Mistério das Mortes de Burari acompanha a investigação sobre um dos casos mais chocantes da Índia, quando em 2018, no distrito de Burari, 11 membros da família Bhatia foram encontrados mortos dentro de sua residência. Com exceção da avó, que foi encontrada estrangulada, todos os outros membros estavam enforcados. O documentário da Netflix traz entrevistas com familiares, amigos, vizinhos, jornalistas e policiais que acompanharam o caso na época. E a partir dessas entrevistas a gente vai conhecendo um pouco mais a família. Eles eram uma família de comerciantes, bastante religiosos e que seguiam as tradições da Índia. Era uma família de 11 pessoas com 3 gerações diferentes que conviviam em harmonia na mesma casa. No dia 1º de julho de 2018, os fregueses faziam fila em frente do comércio da família Bhatia, mas ao contrário dos outros dias, o comércio estava fechado. Os vizinhos, que também eram amigos próximos da família, estranharam a situação e tentaram ligar várias vezes para ver se havia acontecido alguma coisa. E como as suas ligações não foram atendidas, eles resolveram ir até a residência da família, que era no mesmo local do comércio. O vizinho, percebendo que a porta estava aberta, ele entrou, subiu as escadas e assim que ele entrou na casa, ele encontrou os 10 corpos pendurados e ele chamou a polícia. Assim que chegou no local, a polícia identificou os 10 corpos como sendo de Bhavesh, o seu irmão Lalit, as suas esposas Savita e Tina e os filhos Netu, a Maneka, o Dhruv, o Shivam, e a irmã do Bhavesh e do Lalit, a Prativa, e a sua filha Priyanka. Todos eles estavam pendurados em uma formação circular, com Prativa um pouco mais afastada do círculo. Uma senhora de 80 anos foi encontrada morta no chão de um outro cômodo. Rapidamente a notícia se espalhou e as pessoas curiosas, querendo saber se realmente uma família inteira havia sido encontrada morta, começaram a se acumular em frente da casa da família. Houve uma pressão muito grande por parte da família, da população e também da imprensa para que se desse uma solução para o caso. E no local do crime não foi encontrado nenhuma evidência que pudesse dar alguma pista do que ali tinha acontecido, não tinha nenhum sinal de violência, não tinha nenhum sinal de arrombamento, nenhuma pista que indicasse o envolvimento de outras pessoas, além dos 11 membros da família. Na época, a polícia acabou concluindo que havia sido um suicídio em massa, mas muitas perguntas ficaram em abertas e muitas pessoas, as famílias, os familiares, os vizinhos, amigos, a população em geral na Índia queria saber mais sobre o que aconteceu com essas pessoas, porque afinal de contas, como que 11 pessoas de uma mesma família, de idades diferentes, desde adolescentes a idosos, poderiam ter tirado a sua própria vida sem que chamasse a atenção de ninguém. E pelo caso ter chamado muita atenção e por ser uma situação muito estranha, pela quantidade de pessoas, principalmente, que estavam envolvidos, além de serem uma mesma família, não havia nenhum sinal de violência, muitas teorias começaram a surgir.
inicialmente levantou-se a hipótese de assassinato, já que todos estavam com os pés, as mãos amarradas, os olhos vendados e estavam amordaçados. Mas essa teoria rapidamente foi descartada porque teria que ter uma quantidade muito grande de pessoas para subjugar 11 pessoas. Como não havia nenhum sinal de resistência, a possibilidade de haver pessoas de fora envolvidas era quase que nula. A polícia ficou vários dias na casa procurando por evidências, por pistas, até que ela começou a encontrar alguns diários. No total, 11 cadernos foram encontrados. Os diários relatavam de uma forma muito detalhada os últimos 11 anos dos 11 membros da família. Além disso, ele tinha instruções detalhadas de como a família deveria se portar, e o que mais chamou a atenção era que o último diário continha descrito exatamente a forma como a família foi encontrada. Na verdade, tinha um passo a passo de um ritual de adoração a uma árvore de figueira de Bengala, que é uma árvore que as suas raízes descem do alto e vão até o chão. E visualmente a forma que a família foi encontrada se assemelhava muito a essas raízes penduradas. E havia uma menção também que esse ritual tinha como objetivo trazer de volta à vida o patriarca da família que havia falecido há exatamente 11 anos atrás. E aí que as coisas começam a ficar mais estranhas ainda. Os diários foram escritos pelas mulheres, mas eles eram ditados por Lalit. Mas aquelas ideias contidas no diário não vinham da mente do Lalit. Lalit seria apenas um interlocutor de seu pai já falecido, o Bhopal. E outro fato que chamou a atenção é que essas anotações começaram exatamente no dia seguinte ao falecimento do Bhopal. A partir desse ponto, a gente começa a entender que houve sim uma espécie, a gente começa a acreditar realmente que o que aconteceu ali foi um acidente, que foi um ritual que deu errado. Mas, por outro lado, levanta uma grande questão. Como que o Lalit conseguiu convencer 10 pessoas, conseguiu convencer sua família inteira, desde crianças até os idosos, em fazer um ritual onde eles deveriam se pendurar amarrados pelo pescoço? Uma coisa que me chama muita atenção é que ali na família haviam pessoas muito cultas, todas as mulheres eram bem estudadas, tinham mestrado, doutorado, trabalhavam, eram pessoas independentes e inclusive a esposa do Lalit era psicóloga. E isso foi algo que me chamou muita atenção, o fato dela ser psicóloga, e vocês vão entender por quê. E a gente percebe também que eles tinham muita certeza, muita confiança que o que o Lalit estava pedindo para eles fazerem ali iria dar certo, que alguns dias antes eles haviam comemorado o noivado de uma das mulheres da família. E eles estavam vivendo uma vida normal, ninguém próximo desconfiava que havia alguma coisa errada, eles estavam tendo uma vida muito próspera. E imagina assim, tinham adolescentes de 15 anos. Como que você convence uma adolescente a guardar um segredo tão grande assim, que uma hora ou outra ele não comentasse nada na escola ou com os amigos do que estava acontecendo na casa dele? Então isso também é um fato que chama muita atenção. Como que o Lalit conseguiu convencer as pessoas a esse ponto? Pela imagem de segurança que a polícia divulgou, percebeu-se ali que realmente não tinha ninguém envolvido de fora. Na noite do crime, foi filmado os próprios familiares, os adolescentes, as mulheres, trazendo lenços e bancos para dentro da residência. Então, você percebe ali que eles não estavam sendo coagidos. Eles tinham certeza que aquele ritual iria dar certo. E um dos pontos que o documentário também toca é como que o Lalit virou o patriarca da família, porque ele era o irmão mais novo. Então, pela tradição,
quem assumiria esse cargo de patriarca seria o irmão dele, que era mais velho. E não foi isso que aconteceu. Houve uma mudança de comportamento do Lalit e ele acabou tomando as rédeas ali da família sem ninguém questionar. E o documentário acredita essa confiança que os familiares tinham no Lalit, porque as coisas que supostamente era o pai que estava passando para ele, as coisas que ele falava para a família fazer estavam dando certo, eles estavam prosperando financeiramente, tudo que o Lalit pedia para fazer, eles tinham sucesso. Só que mais pro final do documentário, ele revela que a mudança de comportamento do Lalit teve outros motivos. O Lalit passou por alguns episódios muito traumáticos, vamos dizer assim, e que a partir desses episódios ele mudou seu comportamento. Por fim, a gente não vai saber exatamente o que aconteceu, mas os psicólogos tratam o caso como sendo um transtorno psicótico coletivo. Ou seja, o Lalit estava em um estado psicótico transtornado, que isso foi compartilhado por toda a família. E lembram que eu falei que a esposa do Lalit era psicóloga? Então me chamou muita atenção ter acontecido exatamente isso com uma pessoa que era tão próxima do psicólogo, né? Como que quando as coisas são dentro da sua família, são muito próximas a você, você não consegue ter uma visão muito ampla do que está acontecendo. E que talvez se ela tivesse essa visão, ela poderia ter evitado essa tragédia. Resumidamente, o Lalit criou uma espécie de seita dentro da própria família, em que ele era o líder que era seguido cegamente por todos. Agora, se o Lalit realmente recebia ou não mensagens do seu pai, ou se ele apenas usou isso para manipular a sua família dentro do que se passava ali da mente dele, a gente nunca vai saber. O fato é que ele criou um ritual que tinha o objetivo de trazer uma pessoa já falecida há 11 anos, e esse ritual acabou se tornando uma grande tragédia. Se você não assistiu ainda o documentário da Netflix, eu recomendo que assista. Lá tem muito mais detalhes do que eu trouxe aqui. É uma história muito interessante. O vídeo de hoje é esse. Espero muito que você tenha gostado. Então não se esqueça de deixar o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.